compartilhar com vocês. E ele foi tomando corpo ao longo da semana e ela deu origem a essa palavra de hoje. Eu vou dar 3 exemplos bíblicos e fazer uma aplicação. E eu espero que vocês possam ser abençoados como o Senhor tem abençoado a minha vida no decorrer dessa semana. Com 3 exemplos bíblicos muito conhecidos, mas que tem trazido algo muito precioso para o meu coração. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, e se a gente puder dar um tema para a nossa mensagem nessa manhã, seria Vivendo na Dimensão da Glória de Deus. Vivendo na Dimensão da Glória de Deus. Nós vamos ler um texto muito conhecido, que é um texto de João 6. Em João 6, Jesus faz a multiplicação dos pães. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Filipe era um dos seus discípulos. Jesus fala para ele: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que isso é para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram, e eram cerca de 5.000 homens. E vocês conhecem a continuidade dessa história. Na continuidade dessa história, Jesus dá graças por aqueles 5 pãezinhos, por aqueles 2 peixinhos, começa a partir, eles vão distribuindo e sobram 12 cestos daquele lanchinho daquele rapaz. Aqueles 5.000 homens que as pessoas, os teólogos calculam que eram em torno de 15.000 pessoas, porque nem as crianças e nem as mulheres eram contadas, foram alimentados ao ponto de sobrar 12 cestos. Mas o que me chama a atenção nesse texto especificamente são os primeiros versículos. E nos primeiros versículos o texto fala que Jesus fez essa pergunta para Filipe apenas para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Jesus chama Filipe, olha aquela multidão de gente, essa altura do campeonato, Filipe já está caminhando um pouco com Jesus e fala assim: ei Filipe, o que a gente vai fazer com esse pessoal todo aqui? E me chama a atenção que Filipe tinha uma visão que talvez eu e você tivéssemos naquele momento. Tem grana para alimentar esse pessoal todo, não. E esse texto fala que Jesus estava colocando Jesus à prova. Filipe não tinha dimensão do que Jesus poderia fazer. Filipe não tinha dimensão do que ia acontecer naquele final de tarde. Filipe não tinha dimensão ainda do tamanho da glória de Deus. Ele não podia imaginar o que ia acontecer naquela tarde. Mesmo caminhando com Jesus, mesmo vendo algumas coisas, alguns milagres, alguns prodígios, algumas coisas que Jesus era capaz de fazer, ele ainda não estava vivendo no mesmo nível, ele ainda não estava, o coração dele ainda não estava pulsando no mesmo ritmo que o coração de Jesus. E o texto é muito claro, porque ele fala: Jesus colocou ele à prova. Jesus já sabia o que Jesus ia fazer, já tinha em mente o que ia acontecer ali, mas Jesus chama para saber em que página que Filipe estava. E a prova é isso, porque muitas questões na minha vida e na sua vida, questões que nós estamos passando agora, Jesus já tem em mente como ele vai resolver. Algumas coisas que nós estamos quebrando a cabeça, que nós estamos orando, que nós não sabemos como resolver, que nós estamos em outra dimensão, Jesus já sabe, ele já tem em mente como vai resolver. E a prova é isso. São questões que nós temos que experimentar para checar se nós estamos vivendo na mesma dimensão da glória de Deus. Eu não sei se você
já passou por situações, eu acredito que muitos aqui já passaram, que você estava orando por uma coisa específica, você estava orando por uma porta, você estava orando por aquilo, especificamente, você dobrou o joelho, você fez propósito, você fez jejum, e aí Deus abriu uma outra porta, Deus fez outra coisa, às vezes Deus fez outra coisa diferente, às vezes Deus fez outra coisa melhor, às vezes aquela porta fechou, e Deus fez outra coisa e te surpreendeu, porque Deus sempre tem em mente alguma coisa que Ele vai fazer, e as situações que nós passamos é para que a gente possa dimensionar a glória de Deus na nossa vida. A prova é para que a gente possa conhecer o poder de Deus. A prova que nós passamos é para que a gente possa conhecer a glória de Deus, porque nós temos uma visão muito limitada. A gente tem uma visão muito pequena daquilo que Deus é poderoso para fazer. A gente vive muito focado no nosso problema. Eu costumo dizer que é aquela visão da galinha, a gente fica ciscando, só olhando para baixo, a gente fica só pensando no problema, como se fosse uma goteira, a gente não consegue olhar para as coisas de cima e ter a visão da águia, pensar nas coisas do alto e poder olhar como Jesus olha. E nós precisamos ter essa dimensão da glória de Deus, entendendo, irmãos, que tudo que nós temos aqui nessa terra, todas as situações que nós passamos aqui nessa terra são temporárias. Tudo que nós passamos, as provas que nós passamos, as lutas que nós passamos, as situações que nós vivenciamos, elas têm o propósito de alinhar os nossos corações com as coisas eternas. Porque tudo aqui vai passar. Não há nada daqui que nós vamos levar para a eternidade. Tudo o que acontece aqui tem um propósito de nos alinhar com as coisas eternas. E Filipe falhou no teste. Filipe foi reprovado, porque seu pensamento estava no universo abaixo do universo de Jesus. Isaías 55 fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Enquanto nós caminhamos aqui, nós precisamos conhecer e vivenciar e experimentar. E aí eu volto a falar em termos de intimidade com Deus, para experimentarmos esse caminho e esse pensamento mais excelente, para que a gente possa viver na dimensão da eternidade. E nós estamos falhando no teste. Quantas vezes, como Filipe, nós estamos sendo colocados à prova porque nós somos tão terrenos, irmãos, nós somos tão limitados, nós somos tão imediatistas, nós somos tão materiais, nós somos tão visuais, nós mantemos as nossas expectativas e as nossas perspectivas apenas daquilo que os nossos olhos veem. Filipe olha, Jesus pergunta: o que a gente vai fazer com essa multidão? Não tem dinheiro para dar comida desse povo, não. Ele é reprovado no teste, porque ele não tinha a dimensão da glória de Deus. Quando nós olhamos para os nossos problemas, será que nós não estamos sendo reprovados como Filipe? Será que nós não estamos agindo dessa maneira? Quando nós olhamos para alguém que está perto de nós, que ainda não conhece o Senhor, e a gente não crê na salvação dessa pessoa, e a gente não evangeliza, a gente não ora por ela, quando a gente olha para um relacionamento quebrado, quando a gente olha para um problema de cura, quando a gente olha para problemas que naturalmente são insolúveis, qual é a nossa postura, irmãos? Diante de situações que Deus já sabe como resolver, será que nós estamos vivendo na dimensão da glória de Deus? Colossenses 3 fala que nós precisamos buscar as coisas que são do alto, porque nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já vivenciamos essa experiência de sermos ressuscitados. Nós já somos novas criaturas. Nós estamos assentados com Cristo. E nós precisamos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, porque nós já morremos. E agora a nossa vida está escondida em Deus. Isso quer dizer que nós precisamos alinhar os nossos pensamentos e as nossas expectativas da dimensão da glória de Deus. A primeira coisa, então, que nós aprendemos com Filipe, que foi reprovado no teste, reprovado quando Jesus o chama, é que nós precisamos alinhar os nossos pensamentos
as nossas expectativas e a nossa perspectiva das coisas naturais com a dimensão da glória de Deus. Mas eu quero te dar um outro exemplo. Eu não sei se você conhece essa história, eu acredito que a maioria de nós conhece. A história de um paralítico que estava sentado num tanque que chamava Betesda. E você vai ler isso em João, no versículo de 1 a 8. Jesus subiu para Jerusalém, para uma festa de judeus, estava ali sentado na porta das ovelhas, tinha um paralítico. E esse paralítico estava sentado nesse tanque Betesda há 38 anos. Junto com esse paralítico tinham muitas outras pessoas. Que pessoas eram essas? Pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles estavam esperando o movimento das águas. Era um movimento sobrenatural. Descia um anjo, essa água se movia, e o primeiro que pulasse no tanque, esse ficava curado. Jesus olha com compaixão aquele homem que estava deitado. A sequência do texto fala que ele estava deitado lá há 38 anos. Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? E a resposta desse homem: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Fazia 38 anos que ele estava lá. Junto com ele tinham muitas pessoas. O texto fala que era uma multidão de pessoas esperando essa água se agitar. Mas a expectativa desse homem era naquele tanque. A esperança dele era de que alguém o empurrasse, e ele tinha uma dependência de outra pessoa. De forma que quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele responde: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Jesus está ao lado desse homem perguntando: você quer ser curado? Ele responde: eu não tenho ninguém. E é assim que nós nos sentimos muitas vezes, irmãos. E é por isso que muitas vezes nós não estamos vivendo nessa dimensão da glória de Deus. Porque nós vivemos sem perceber a presença gloriosa de Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco. Nós vivemos uma vida onde o Espírito Santo de Deus vem fazer habitação dentro de nós e nós nos sentimos sozinhos. Muitas pessoas estão sozinhas no meio de uma multidão. Porque apesar de estarem envoltas de pessoas, elas não têm quem as de fato ajudem. De forma prática, outras estão de fato sozinhas e outras apenas estão se sentindo sozinhas. Mas a verdade é que nós perdemos a dimensão da glória de Deus quando nós não percebemos que Jesus está conosco. Nós perdemos a dimensão da glória de Deus assim como aquele paralítico ouviu a voz doce ao mesmo tempo poderosa de Jesus. Nós também podemos ouvi-lo todos os dias perguntando: o que você quer? Você quer ser curado? E a presença gloriosa e poderosa do Emmanuel em nossos corações, que nos sonda e que conhece o nosso coração, é poderosa para nos trazer alento, para nos trazer consolo e principalmente para aquecer o nosso coração. Quantos de nós perdemos a perspectiva da presença de Deus na nossa vida, no nosso coração? E eu gostaria de compartilhar com você um texto lindo, os Salmos 139, que fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me
susterá. O Senhor vai me guiar e o Senhor vai me sustentar, não importa onde eu esteja, porque o Senhor é o Deus que me solta, o Senhor é o Deus que me conhece. As palavras ainda não vieram para a minha boca, o Senhor conhece todo o meu coração. O Senhor é um Deus Emanuel, o Senhor é um Deus conosco. E uma das coisas que nós precisamos entender para viver nessa dimensão da glória de Deus é que Ele é o Deus que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus que nos faz seguros em suas mãos. E nós precisamos perceber essa gloriosa presença. Há uma guerra, há uma resistência poderosa, há uma resistência natural, para que nós não percebamos e não vivamos em intimidade com a sua presença. Nós temos a nossa agenda, nós temos as nossas prioridades, nós temos a nossa preguiça, nós temos a nossa inconstância, mas também há uma resistência sobrenatural. O diabo não quer que você ore, o diabo não quer que você busque a Deus, o diabo não quer que você tenha intimidade com Deus, o diabo não quer que você perceba a presença do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos vencer essa guerra, precisamos vencer essa resistência, precisamos entender que há um desejo poderoso de Deus de estar conosco. Nós já falamos sobre isso. Um Deus que bate a porta, um Deus que quer entrar e cear conosco. Essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do Filho. E quando nós entendemos que nós precisamos viver nessa dimensão, nós entendemos que Ele é suficiente para nós. Nós entendemos que Ele é tudo o que nós precisamos. Nós entendemos que nós podemos nos render aos seus pés. Mas quantas vezes nós oramos como o paralítico de Betesda: estou sozinho, do lado daquele que é a cura, do lado daquele que é a provisão, do lado daquele que é a reconciliação, do lado daquele que é o perdão, do lado daquele que tem todo o poder, do lado daquele que tem o poder de resolver todos os seus problemas, porque Ele tem tudo, Ele é tudo, nele tudo subsiste, Ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. E nós buscamos em tantos lugares, nós buscamos em tantas coisas, e ao lado de Jesus nós nos perdemos e nos sentimos sozinhos, e perdemos a dimensão da glória de Deus. Então não basta só nós alinharmos os nossos pensamentos, as nossas perspectivas e a nossa expectativa, nós também precisamos entender, quando nós olhamos para Jesus, que precisamos depender e confiar totalmente em Jesus para desfrutar da sua presença. O texto bíblico fala que umas pessoas confiam em carros, outras pessoas confiam em cavalos, umas pessoas confiam em seus discernimentos, outras pessoas confiam em seu dinheiro, em seu trabalho, em sua poupança, em sua previdência, em seus investimentos, mas nós confiamos no Senhor que está ao nosso lado, no nosso Deus Emanuel. É nele que está a nossa confiança e é nele que está a nossa esperança. Eu quero dar um último exemplo nessa manhã, também muito conhecido, e é o exemplo da pesca maravilhosa. Se você prestar atenção, você vai ver duas histórias sobre a pesca maravilhosa. Mas logo no começo do ministério de Jesus, quando Ele chama os seus discípulos, isso está lá em Lucas 5. Os seus discípulos ainda não eram seus discípulos, eram só pescadores. E eles vêm de uma daquelas pescas trágicas, eles não conseguem pescar nada, e aí Jesus manda que eles lancem a rede, eles relutam um pouco, tá bom, vai, mas eu vou mandar, vou jogar a rede mesmo assim, sobre a tua palavra, e eles se surpreendem, porque é tanto peixe, tem que vir um outro barquinho, eles ficam aterrorizados, eles ficam espantados, se vão se prostram aos pés de Jesus. E nesse momento, você vai ler isso em Lucas 5, Jesus, no versículo 10, fala: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus fala: vocês agora têm um novo comando, vocês agora têm uma nova função, eu estou chamando vocês para vocês serem pescadores de homens. Passados 3 anos, ministério de Jesus, eles viram tudo que a gente não viu. Eles presenciaram coisas que a gente lê, a gente imagina, e o nosso coração arde, porque pela fé nós cremos.
E eles passaram pelo medo, eles fugiram, eles se esconderam. E já tinham visto Jesus. Um dia desses eles falaram, vamos pescar. Isso está lá em João 21. Quando Jesus aparece para eles pela terceira vez. Eles tiveram outra pesca daquela sem sucesso. Estavam perdidos, estavam desorientados. Eles esqueceram para o que eles foram chamados. E eles tiveram mais uma pesca fatídica, quando um homem, e o texto fala que inicialmente eles não reconheceram que era Jesus, manda-os lançar as redes novamente, e bum, um milagre novamente acontece. Só que dessa vez, João, que fala de si mesmo como aquele a quem Jesus amava, fala, ele é o Jesus, é ele o Senhor, porque ele já tinha passado por aquilo novamente. Nesse momento, irmãos, quando esses homens experimentaram novamente essa graça, nós aprendemos algumas coisas com eles sobre viver na dimensão da glória de Deus. Nós aprendemos que quando nós vivemos na dimensão da glória de Deus, a gente nunca mais deve voltar para onde a gente foi tirado. A gente aprende que a gente, quando ouve o comando de Jesus para lançar as redes, ainda que a nossa expectativa humana, nosso discernimento humano seja resistente, a nossa racionalidade não compreenda, a gente deve agir com fé e obedecer. E a gente aprende com esses homens que quando acabam os recursos humanos, começam os recursos divinos. Isso é viver na dimensão da glória de Deus. Sabe, você pode escolher seguir Jesus de longe, ou você pode escolher ter intimidade com Deus. E Deus tem nos chamado para nos dar um passo à frente, para nos dar um passo adiante. E a gente muitas vezes volta para lugares onde Deus já nos tirou. Muitas vezes a gente esquece coisas que Deus já tratou no nosso coração. A gente resiste ao chamado do Senhor. Mas aprendemos com esses homens que nós precisamos entender e dimensionar a glória de Deus nas nossas vidas. A pergunta que eu faço é: o que nos impede? O que faz com que a gente patine na nossa vida espiritual como se fosse uma grande montanha russa? Um dia nós estamos tão cheios de fé, tão determinados, lendo a palavra, coração aquecido, 2024. Outro dia, nem orar a gente não quer. A gente vai enfraquecendo, a gente vai deixando com que as coisas terrenas alcancem nosso coração, a gente vai sendo sufocado. E uma das coisas que nos afasta de viver na dimensão da glória de Deus é a falta de arrependimento. Eu não falo arrependimento dos grandes pecados, porque nós entendemos que nessa altura do campeonato, Deus já nos limpou. Nós já somos livres do pecado. O Espírito Santo já nos lavou com o seu sangue. Nós já vencemos. Nós já não vivemos mais debaixo do domínio do pecado. E eu quero ler alguns versículos que falam sobre isso, que está em Colossenses, quando fala assim: faça morrer tudo que pertence à vossa natureza, a natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando antes vocês viviam nelas. Não vivem mais. Essas coisas já são uma página virada, amém? A gente já não vive em nome de Jesus mais essas coisas. Somos uma nova natureza, vivemos uma nova criação. Mas o texto continua. Ele fala o seguinte: agora, abandonem também todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vocês estão sendo transformados à imagem de Jesus. E nós chamamos esses resquícios da velha natureza de iniquidades. Esse resto de velho homem que vai acompanhando a gente, essas falhas ocultas, dessas coisas que nós não vemos, mas que vão aparecendo no nosso caráter, que vão aparecendo nos nossos desejos,
que vão contaminando os nossos sentimentos, as nossas intenções, as nossas motivações. São as nossas iras, que é a nossa soberba, que é o nosso orgulho, que é muitas vezes a nossa inveja, que é a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, que é a maledicência, a mentira, o egoísmo, a rebelião, essas coisas que o texto de Colossenses traz, são as iniquidades. Essas coisas que também precisamos nos limpar, também precisamos nos lavar. Enquanto nós permitimos que essas coisas que alguns chamam de meu jeito, é a minha personalidade, tem uns malucos que falam que esse é o meu signo, não cristão, não é cristão que fala isso. Eu mexi aqui, né? Vocês me ouvem, né? Se o Dan me ouve, todo mundo me ouve. Voltou? Som? Beleza, obrigada. Essas coisas que as pessoas passam, não é a nossa personalidade, o nome disso é velha natureza. Velha natureza. E o texto bíblico fala, vocês morreram. A velha natureza morreu. Enquanto essa velha natureza, esses resquícios de velho homem aparecerem, nós não vamos intencionalmente vivenciar a dimensão da glória de Deus. Nós vamos ficar vivendo na rabeira. A gente vai viver o evangelho meia boca. A gente vai viver abaixo daquilo que Jesus espera. Quando Jesus nos colocar à prova, nos chamar como chamou Filipe e falar, e aí, como é que a gente vai resolver essa situação? Nós vamos responder de forma natural. A gente não vai ter fé suficiente, a gente não vai ter esperança suficiente, a gente não vai depositar o louvor e a adoração no momento da adversidade, porque a gente vai ter um olhar pequeno, a gente vai ter um olhar limitado. O que nós precisamos é nos arrepender, o que nós precisamos é colocar o nosso coração diante de Deus, e enquanto nós lutamos com essa natureza caída, nos arrependermos e pedir para que Deus cure o nosso coração, cure o nosso coração para que nós possamos responder ao coração de Jesus com fé, para que nós possamos ter um coração cheio de fé, alinhado com a perspectiva do reino, para que possamos ter um coração que crê, que completamente confia no Senhor, que ouve a voz doce do Emmanuel continuamente, que jamais volta para um lugar de onde foi tirado, que ouve o comando e lança com fé as redes ao mar, e que em Jesus sempre tem toda a confiança e esperança. Quando nós temos essa convicção, nós podemos responder em que dimensão nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo e pensando nas coisas que são do alto? Será que os nossos pensamentos, os nossos caminhos já são altos, como Isaías 55 diz? Ou que nós estamos vivendo ainda uma vida muito limitada? A perspectiva do reino que Deus espera de nós é que a gente possa alinhe a sua perspectiva e a sua expectativa com as de Deus, com as coisas que são de cima. Colossenses 3. Perceba e desfrute da presença de Jesus, confiando totalmente nele. Nunca mais volte para o lugar de onde foi tirado. Ouça o comando de Jesus e haja com fé. Saiba que quando acabam os recursos humanos, entram os recursos divinos. Isso não é sobre dinheiro. Quando você entende isso, irmãos, você entende o que é a glória de Deus. A glória de Deus é eu e você sendo transformados. A glória de Deus é eu e você sendo transformados como Jesus. A glória de Deus é eu e você sendo transformados a cada dia, com a glória cada vez maior, a imagem de Jesus, contemplando a glória de Deus e sendo transformados com essa glória, a imagem de Jesus. Quando nós entendemos isso, quando nós desejamos que esses resquícios da velha natureza, essas iniquidades saiam da nossa vida através da santificação, lavados pela palavra, pelo Espírito Santo, nós vamos vivenciar essa dimensão da glória de Deus na nossa vida. E a minha oração
é que isso possa acontecer cada dia mais na minha vida e na sua vida. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, não sei qual é a situação, qual é a angústia que paira no seu coração. Eu não sei em que momento que o Espírito Santo tem gerado essa palavra e em que momento você precisa de fé para vencer. Em que momento você precisa de fé para olhar que ponto você precisa ser multiplicado na sua vida. Eu não sei qual é a cura da alma que você precisa. Eu não sei qual é o lugar e a rede que o Espírito Santo tem mandado você lançar com fé. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai aplicar essa palavra no seu coração. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emmanuel. Ele quer revolucionar a sua vida espiritual através de um caminho de intimidade. Experimente isso. Isso nós não podemos fazer com você. Isso é você e Deus. Num lugar pessoal, íntimo, uma busca pessoal que você vai experimentar. Experimente e viva nessa dimensão. Busque essa dimensão. Busque as coisas que são do alto, irmãos. Busque as coisas que são do alto. Busque as coisas mais excelentes. Não viva na dimensão das coisas naturais. Você não tem recurso para viver uma vida bem-sucedida sem Deus. A sua vida, a sua casa vai cair. Mateus 7. E vai ser grande a sua queda se a sua vida não estiver firmada em Jesus e nas suas palavras. Busque uma vida firmada em Deus. Busque uma vida firmada em Jesus e suas palavras. Vamos orar por isso. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque podemos ter uma vida construída em ti. Mas nós queremos viver uma vida